Olá, consumidor. Está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Todos os programas da ADECO são especiais, porque são feitos à medida dos consumidores cabo-verdianos. Mas este é o mais especial de todos por ser no mês e na Semana do Consumidor. Pois a 15 de março celebramos o nosso dia, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Este ano, a nível global, a Consumers International apela por uma inteligência artificial justa e responsável para os consumidores. E a nível local, a ADECO busca uma melhor prestação de serviços para os consumidores cabo-verdianos. Então continue na nossa sintonia, seja parte ativa dessa causa e celebre conosco Março, mês do consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas. Março, mês do consumidor. Para melhor prestação de serviços para os consumidores cabo-verdianos, a ADECO reúne-se com fornecedores como a Associação dos Empresários Chineses de Cabo Verde e também leva postos de informação ao consumidor. Fraca aderência de associados, incumprimento das autarquias e insuficiente apoio do Estado no cumprimento da lei de apoio às associações de defesa do consumidor. Nelson Faria questiona como apoiar a ADECO na defesa dos consumidores. Informação jurídica sobre os princípios fundamentais que orientam a administração pública do país. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Inteligência artificial justa e responsável para os consumidores. O engenheiro informático Alexandre Fonseca fala sobre as vantagens e riscos da inteligência artificial. A ADECO responde o que fazer caso comprar um produto que não tenha rótulo. Em Minuto do Consumidor, saiba o que é venda casada com exemplos de situações de venda casada. Em Mitos e Verdades, será que para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o dever de colaboração. Em Educação Financeira, celebra o Dia Internacional da Mulher com Educação Financeira. Em Consumo Consciente, saiba porque a poluição do ar é um problema de saúde pública. Por último, a importância de associar-se à ADECO. No âmbito do lema local Melhor Prestação de Serviços para os Consumidores cabo-verdianos, escolhido pela Associação para a Defesa do Consumidor para celebrar Março, mês do consumidor, a ADECO pretende reunir-se com fornecedores para reforçar os seus conhecimentos e as capacidades sobre os direitos dos consumidores e também prestarem um melhor serviço ao consumidor. Foi o caso da reunião do passado dia 7 de março com a Associação de Empresários Chineses em Cabo Verde, que serviu para estreitar os laços com a instituição, bem como procurar soluções para as reclamações dos consumidores que vão desde a falta de qualidade dos produtos, o incumprimento dos prazos de garantia, a má qualidade de atendimento e a falta do livro de reclamações em alguns estabelecimentos. Os dirigentes da referida associação foram muito colaborativos e para a ADECO o encontro foi muito proveitoso, tratando-se de uma oportunidade para esclarecer dúvidas dos fornecedores quanto às suas obrigações e demonstrar a importância e os benefícios do cumprimento da Lei de Defesa do Consumidor para a melhoria das relações de consumo. Por outro lado, a ADECO também foi ao encontro dos consumidores com postos instalados para brindar informação personalizada sobre os seus direitos de consumidor, apoio na apresentação de uma reclamação, aconselhamento jurídico e como associar-se à ADECO. Postos informativos aos quais os consumidores residentes na Ilha de São Vicente ainda poderão aceder nos dias 19 e 22 no Mercado Municipal e nos dias 15 e 26 de março na Praça Estrela, das 9 às 13. Março, mês do consumidor, é a altura ideal para trazer à tona problemas que afetam a causa da defesa dos direitos do consumidor em Cabo Verde. Por exemplo, a fraca aderência dos consumidores em apoiarem a causa associando-se à ADECO, o incumprimento da maioria das autarquias e a insuficiência do Estado quanto ao cumprimento da lei de apoio às associações de defesa do consumidor. O membro da direção da ADECO, Nelson Faria, questiona como apoiar a ADECO na defesa dos consumidores.
A DECO é uma associação que tem por missão trabalhar sobre ações ligadas ao consumidor, a defesa da cidadania e do ambiente. Meritoriamente, a DECO tem desempenhado este papel com um conjunto de ações, de atividades e com uma continuidade que tem sido melhorada e adequada à sociedade onde nos inserimos, direcionada também para os nossos sócios, com outras atividades, nomeadamente de advocacy em defesa dos consumidores, com atividades também pedagógicas e de informação, como nos nossos programas de televisão, de rádio e os demais escritos, quer em jornais, quer nas nossas redes sociais. Portanto, é uma associação que se consubstancia pela bondade dos seus sócios, pelo interesse dos seus sócios, daí que nós queremos abranger esta associação com o maior número de sócios possíveis. Neste momento andamos à volta de 4.000 sócios, queremos mais e queremos maior representatividade em todo o país, porque a nossa visão é conseguirmos ter uma representação da DECO em todo o espaço do território nacional, em todos os municípios. E é nesta perspectiva que, de acordo com a lei número 88/5 romano de 1998, portanto uma lei de 26 anos, que está totalmente desatualizada e desadequada a este contexto, mas ainda é a lei que vigora, que os municípios e os Estados estão obrigados a ajudarem as associações de defesa do consumidor, a apoiarem financeiramente as associações de defesa do consumidor, sendo a DECO a única associação desta natureza a nível nacional. Facto é que nós temos tido um apoio do Estado insuficiente, manifestamente insuficiente, pelo trabalho que temos realizado e pelas nossas necessidades de fazer valer a lei do consumidor. E dos municípios, infelizmente, contamos com o apoio de apenas 3 municípios dos 22 que existem no país. Nós agradecemos a nossa parceria com a Câmara Municipal do Sal, com a Câmara Municipal do Porto Novo, mais recentemente com a Câmara da Boa Vista, que são os municípios exemplo a nível do cumprimento da lei. Muito nos agradaria que todos os demais municípios também se associassem à causa de defesa do consumidor, porque o consumidor são todos os cidadãos, são todas as pessoas que vivem nos seus municípios, porque a causa da cidadania é uma causa transversal e a DECO tem essa vertente, e a causa ambiental cada vez mais impactante e necessita de melhor intervenção, o que temos feito nos nossos programas e nas intervenções informativas que temos feito. Portanto, dizia que nós queremos que todas as câmaras municipais sejam parceiras. Nós estamos na disponibilidade e na abertura de acolher todos os sócios que queiram se associar à DECO, tornando esta associação robusta, de dimensão nacional, com representação em todos os pontos do país e com intervenções cada vez mais eficazes em prol das causas que defendemos. Importante realçar que a DECO, na sua gênese, teve um grande apoio do município de São Vicente. A Câmara Municipal de São Vicente foi muito importante na criação e na consolidação da DECO. Entretanto, nos últimos 12 anos, a Câmara desfez uma parceria que tinha com a DECO de longa data, uma parceria que era vital num determinado contexto para a DECO, uma parceria que muito nos orgulhava por ser a Ilha de São Vicente aquela que alberga a sede da DECO. A Câmara Municipal unilateralmente desfez um acordo estabelecido com a DECO, tem um processo a decorrer no Tribunal, onde numa primeira instância foi dada razão à DECO, corre no Supremo e aguardamos uma decisão final, decisão essa que já tarda e que a nós nos tem feito muita falta, uma decisão final sobre esse processo em curso. Mas nós, como dissemos, não queremos criar nenhum antagonismo com o município, nós queremos é ser parceira do município, pelo que apelamos ao bom senso, ao equilíbrio, no diálogo
e na forma de continuar a parceria existente entre o município de São Vicente e a ADECO. Retomando a questão da legislação da Lei do Consumidor, a Lei de 1998, essa lei carece de ser atualizada e adequada, carece de ser ajustada ao que é a demanda de consumo e a forma de consumo de hoje em dia. Portanto, nós também apelamos ao Governo, ao Parlamento, a revisão dessa lei, da mesma forma que apelamos a uma regulamentação que indique com claridade a forma e os valores de financiamento do Estado para associações como a ADECO que versam sobre o consumidor. Continuamos a fazer o apelo ao maior número de associados. Voltamos a dizer, consumidores somos todos nós, todo o cidadão é consumidor. Ao acordar e ao dormir consome algum bem, algum serviço, algum produto. Portanto, todos cabem nesta causa e nós estamos de braços abertos para acolher todos os cidadãos que queiram se associar à ADECO, tornando-a robusta, fazendo valer a voz da ADECO na defesa dos seus interesses, na defesa dos consumidores. Caro cidadão consumidor, você sabe o que são os princípios fundamentais que orientam a administração pública do país? Se a sua resposta é não, então informe-se agora com a jurista Janils Oliveira em Informação Jurídica. A lei estabelece um conjunto de princípios fundamentais que orientam a administração pública do país em direção à eficiência, transparência e prestação de serviços de qualidade aos cidadãos. Os princípios que orientam a administração pública são o princípio da serenidade, o princípio da qualidade, o princípio da proteção da confiança, o princípio da comunicação eficaz e transparência, o princípio da simplicidade e o princípio da responsabilidade e da gestão participativa. A referência ao princípio da serenidade diz respeito à necessidade de rapidez e agilidade do processo, com o fim de buscar a prestação de serviço no menor tempo possível. O princípio da qualidade é fundamental para assegurar-se a prestação de serviços públicos com elevados padrões de qualidade, respeitando os direitos dos cidadãos e garantindo um atendimento eficaz e acessível. O princípio da proteção da confiança é fundamental para garantir a estabilidade, previsibilidade e justiça nas relações entre o Estado e os cidadãos, promovendo assim um Estado de direito e a confiança nas instituições públicas. O princípio da comunicação eficaz e transparência na administração pública refere-se à necessidade de estabelecer canais de comunicação clara, abertos e acessíveis entre o governo e os cidadãos, garantindo que as informações públicas relevantes sejam divulgadas de forma transparente e compreensível. O princípio da simplicidade. A administração deve sempre buscar uma finalidade prática que evite trâmites desnecessários e que reduz prazos quando possível. Buscar simplificar os procedimentos burocráticos e reduzir a papelada, facilitando o acesso dos cidadãos e das empresas aos serviços públicos, garantindo que os serviços públicos sejam acessíveis a todos os cidadãos. Por último, temos o princípio da responsabilidade e da gestão participativa. Na administração pública, enfatiza a importância da transparência, da responsabilidade dos gestores públicos, que são profissionais que trabalham no setor público e têm a responsabilidade de gerir recursos públicos, e da participação dos cidadãos nas decisões e processos governamentais. Estes princípios são essenciais para orientar a modernização e aprimorar a prestação do serviço da administração pública em Cabo Verde, visando atender às demandas da sociedade de forma eficaz, responsável
e transparente. A Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, vai realizar eleições para os órgãos sociais, pelo que informa aos associados e às associadas com as cotas regularizadas que as inscrições de candidatos, candidatas ou de listas candidatas ao próximo mandato estão abertas. A ADECO convida todos os associados e associadas interessados em dar o seu contributo ativo à causa da defesa dos consumidores de Cabo Verde a consultar os estatutos e a proceder com a entrega das suas candidaturas presencialmente na sede da Associação em São Vicente, no horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou através do e-mail informacãoadeco@gmail.com. É importante a participação de todos os associados e associadas na escolha dos próximos representantes que serão a voz dos consumidores cabo-verdianos. Para celebrar 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, para este 2024, a Consumers International escolheu como lema global Inteligência Artificial Justa e Responsável para os Consumidores. Como na ADECO gostamos sempre de falar com quem entende dos assuntos, convidamos o engenheiro informático Alexandre Fonseca, mais conhecido por TEI, para explicar-nos o que é a inteligência artificial, quais as suas vantagens, riscos e, claro, como a inteligência artificial pode ser mais justa e responsável para os consumidores. Olá, engenheiro TEI, bem-vindo ao programa da ADECO. Poderia começar por explicar-nos o que é a inteligência artificial e dar-nos alguns exemplos para que o nosso público lá em casa entenda melhor? A inteligência artificial é uma tecnologia que permite criar máquinas inteligentes, capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. A programação é um passo além. Envolve não apenas escrever código, mas também entender algoritmos e estruturas de dados. Algoritmos são como receitas mais complexas, com etapas detalhadas para resolver problemas específicos. Estrutura de dados são maneiras de organizar informações para facilitar o processamento. Elas aprendem com a experiência, se adaptam a mudanças e podem fazer coisas como entender comandos de voz, recomendar filmes, detectar fraudes financeiras e muito, muito mais. A inteligência artificial está presente em aplicativos de rotas, assistentes virtuais como a Alexa e a Siri, reconhecimento facial, videogames, até mesmo na seleção de candidatos em recursos humanos. É uma área em constante crescimento e impacto em várias indústrias. Que vantagens a inteligência artificial trouxe ou como beneficiou a vida dos consumidores, utilizadores e da sociedade em geral? A inteligência artificial trouxe inúmeras vantagens e benefícios para a sociedade e os consumidores. Por exemplo, o autoatendimento eficiente. A inteligência artificial permite chatbots que respondem rapidamente a perguntas e resolvem problemas sem intervenção humana. Isso economiza tempo para os usuários e reduz a carga de trabalho dos atendentes. Conteúdo personalizado. A inteligência artificial analisa dados do usuário para oferecer recomendações personalizadas, como playlists de música, produtos de compras e notícias relevantes. Aprendizado otimizado. Algoritmos da inteligência artificial aprendem com dados históricos e se adaptam continuamente. Isso é aplicado em áreas como previsões de demanda, otimização de rotas de entrega e personalização de anúncios. Para além que os estudantes podem tirar grande proveito da inteligência artificial de mil e umas formas, tanto a aprender como na elaboração de seus trabalhos. Para eles, é uma ferramenta poderosíssima se bem utilizada. A inteligência artificial é uma tecnologia que também gerou vários debates e desconfianças. Poderia falar-nos dos riscos e desvantagens e por que a inteligência artificial gera essas desconfianças? A AI enfrenta desafios significativos e desconfiança generalizada. A automação impulsionada pela IA pode levar à perda de empregos em vários setores. Algoritmos de IA podem ser tendenciosos e treinados com dados errados. A falta de transparência nos modelos de IA também gera desconfiança. A IA
carece de empatia e compreensão humana. Chatbots e assistentes virtuais podem parecer impessoais e incapazes de lidar com nuances emocionais. A confiança nas decisões automatizadas sem supervisão humana é um desafio. A coleta excessiva de dados pessoais para treinar modelos de IA levanta preocupações sobre privacidade. A falta de controle humano nos sistemas de IA autónomos é também uma fonte de desconfiança. A IA pode criar deepfakes convincentes, vídeos falsos que parecem autênticos, e isso ameaça a confiança na informação e na mídia. A disseminação de notícias falsas e desinformação é sempre um desafio crescente. A IA é uma ferramenta poderosa, mas o seu uso responsável e ético é fundamental para mitigar esses riscos e construir credibilidade na tecnologia. Sem falar que a ficção científica em filmes e livros não fez nunca a IA parecer benéfica para a humanidade. Na sua opinião, como a inteligência artificial pode ser justa e responsável para os consumidores? Acredito que para a IA seja justa e responsável com os consumidores é fundamental a transparência. Os usuários devem entender os critérios pelos quais a IA opera. Explicar como os algoritmos funcionam e como os dados são usados é essencial. Evitar todo tipo de discriminação é crucial. A IA deve tratar todos os usuários de forma justa, independentemente da sua origem, género, raça ou local onde se encontra no globo. Proteger os dados pessoais dos usuários é uma prioridade. Minimizar riscos de segurança como vazamento de informações ou ataques cibernéticos. Ajustar constantemente os modelos de IA para melhor atender às necessidades dos consumidores. A IA deve ser usada para o bem da sociedade, evitar aplicações prejudiciais ou antiéticas, contribuir para soluções em áreas como saúde, educação e meio ambiente, evolução do ser humano e de como lidamos com o nosso planeta na generalidade. Em resumo, a responsabilidade da IA é servir aos usuários de maneira justa, ética e transparente, sem que uma granja da sociedade a domine e a use a seu favor em detrimento de outras. Um consumidor comprou 1 litro de azeite em um supermercado, no entanto, ao chegar em casa, percebeu que o produto não tinha rótulo. O consumidor quer saber o que diz a lei e o que fazer nesses casos. A ADECO responde com o jurista Elvis Graça. O consumidor tem direito a receber informação geral e particular sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado pelo fornecedor para consumo ou aquisição. E o manual ou rótulo constitui uma das principais fontes de informação dos produtos que o consumidor adquire e, por isso mesmo, as informações presentes nos rótulos dos alimentos devem estar de forma clara, simples, bem visíveis e de fácil compreensão, de modo que o consumidor possa fazer uma escolha consciente dos alimentos que vai comprar. Portanto, é dever do fornecedor de bens ou serviços certificar que os produtos que coloca no mercado estejam rotulados. E, em caso de violação desse direito, deve o consumidor exigir do fornecedor a rotulagem em língua portuguesa. Se, no entanto, o fornecedor de bens ou serviços insistir em não cumprir a lei, deve o consumidor dirigir-se à ADECO, associar-se e fazer uma reclamação ou fazer uma denúncia perante uma autoridade reguladora competente, neste caso a ARES. Nesta medida, estará o consumidor a exercer o seu papel ativo enquanto cidadão. Venda casada. Você sabe o que é isso, consumidor? Posso adiantar que se trata de uma prática ilegal. Conheça alguns exemplos de situações de venda casada, em seguida no Minuto do Consumidor, com Simone Delgado. Venda casada ocorre quando um consumidor quer adquirir um produto ou serviço em específico, mas o estabelecimento o induz, o condiciona ou impõe a venda desse mesmo produto ou serviço à compra de um outro produto ou serviço que não é desejado pelo consumidor. Essa é uma prática abusiva, considerada uma violação do direito à proteção dos interesses econômicos. Situações da venda casada são muito comuns, mas é preciso que as saibamos identificar.
Você deseja comprar um automóvel e na hora de fechar o negócio é informado de que as condições da operação só serão mantidas se você contratar também e imediatamente o seguro fornecido pela própria empresa ou por uma seguradora a ela vinculada. Essa é definitivamente um caso de venda casada. Outro exemplo e muito comum, você entra numa loja e deseja comprar um condicionador de cabelo, mas verifica que a marca que deseja adquirir só está para venda em conjunto com o shampoo. O vendedor diz que só vende se você comprar o conjunto. Saiba que essa é uma prática abusiva. Esteja atento a essas práticas. Caso situações do tipo ocorram, primeiramente tente entrar em acordo com o estabelecimento em causa. Caso a situação não se resolva, contacte a ADECO e apresente uma reclamação contra o estabelecimento. Chegou aquele momento em que esclarecemos e aclaramos algumas crenças sobre a nossa Associação para a Defesa do Consumidor. Para reclamar na ADECO, é preciso ser associado? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima 100 escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se e celebre connosco os 24 anos da ADECO, porque consumidores somos todos nós. Ter razão não nos dá o direito de perder a educação. Informe sobre o seu dever de colaborar ao fazer uma reclamação com o jurista Elvis Graça na rúbrica dos seus direitos e deveres do cidadão consumidor. O consumidor, ao fazer uma reclamação, deve fazê-la de forma respeitosa, evitando a agressividade ou comportamento inadequado. Isso inclui comunicar claramente o problema, apresentar provas e buscar uma solução de forma colaborativa e construtiva. Este comportamento pode ajudar a resolver a reclamação de forma mais eficaz e profissional. As vantagens em adotar uma atitude educada ao fazer uma reclamação como consumidor são várias. Algumas delas incluem maior probabilidade de resolução do problema, ou seja, ao se comunicar de forma educada, a chance de ser ouvido e ter o problema resolvido de maneira eficaz aumentam, uma vez que a outra parte estará mais disposta a colaborar. Preservação da imagem. Manter uma postura cortês ajuda a preservar a imagem do consumidor, mostrando que ele está disposto a resolver o problema de forma civilizada e respeitosa. Melhor relacionamento com a empresa. Ao expressar a reclamação de forma educada, o consumidor pode manter um bom relacionamento com a empresa, o que pode ser benéfico para futuras interações. Menos estresse. Ao adotar uma abordagem delicada, o consumidor pode evitar conflitos desnecessários e reduzir o estresse associado à reclamação. Aumento da credibilidade. Ao comunicar-se de maneira educada, o consumidor aumenta sua credibilidade, que pode ajudar a empresa a levar a reclamação a sério e agir de forma mais rápida e eficaz. Portanto, agir com cortesia ao apresentar uma reclamação somente trará vantagens positivas para o consumidor. Por isso, recomenda-se sempre tal atitude por parte dos consumidores, pois a educação abre portas para o diálogo e a resolução de conflitos. Que as mulheres são naturalmente gestoras financeiras, já sabemos. Se alguém duvida, é só observar como, por exemplo, a maioria administra as suas famílias. Se já existe o dom, então vamos fornecer ferramentas. Escutemos já a Hermano Freire, em Educação Financeira. Celebre o Dia Internacional da Mulher com Educação Financeira. No Dia Internacional da Mulher, celebramos a força, a resiliência e as conquistas das mulheres em todo o mundo. É também uma oportunidade para refletir sobre a importância da autonomia financeira e do empoderamento econômico das mulheres. Aqui estão
algumas sugestões de educação financeira especialmente dedicadas a todas as mulheres. Primeiro, conheça seus direitos financeiros. Esteja ciente dos seus direitos financeiros e legais, incluindo herança, propriedade conjunta, igualdade salarial e benefícios previdenciários. Informe-se e defenda seus direitos financeiros. Segundo, plane o seu futuro financeiro. Estabeleça metas financeiras claras e desenvolva um plano para alcançá-las. Isso pode incluir economizar para aposentadoria, investir em educação ou iniciar um negócio próprio. Um futuro financeiramente seguro começa com um plano bem pensado. Terceiro, invista em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Busque oportunidades de educação e treinamento que possam melhorar suas habilidades e aumentar suas oportunidades de carreira. O investimento em si é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Quarto, seja uma consumidora consciente. Faça compras inteligentes, compare preços, evite dívidas desnecessárias e planeie seus gastos com cuidado. Lembre-se de que cada compra é uma escolha e pode impactar suas finanças a longo prazo. Quinto, crie uma rede de apoio financeiro. Compartilhe informações e experiências financeiras com outras mulheres. Construa uma rede de apoio onde vocês possam se apoiar, trocar ideias e aprender juntas sobre educação financeira. Sexto, esteja preparada para imprevisto. Construa um fundo de emergência para lidar com despesas inesperadas, como reparos domésticos, despesas médicas ou perda de emprego. Ter uma reserva financeira pode oferecer tranquilidade e segurança em momentos de crise. Neste Dia Internacional da Mulher, lembre-se de que você tem o poder de tomar controle de suas finanças e criar um futuro financeiro próspero e independente. Celebre suas conquistas, valorize suas habilidades e continue buscando conhecimento e crescimento em todas as áreas da sua vida, incluindo suas finanças. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Que levanta a mão quem sofre com alguma ou várias doenças respiratórias cada vez que somos visitados pela tal bruma seca. Nem é preciso ver para saber que há várias mãos no ar. Como a bruma seca tem sido muito constante ultimamente, hoje a Kathleen Silva vai nos falar da poluição do ar, um problema de saúde pública em consumo consciente. Olá, consumidor consciente, e cá estou eu novamente para sensibilizar-vos sobre o tema poluição do ar, um problema de saúde pública. Você já tinha tirado um tempinho para pensar que a poluição do ar é o maior risco ambiental para a saúde? Mas como assim, Kathleen? É que o mau ar que nós respiramos pode ser a porta de entrada para um sem número de doenças e a lista de patologias é longa, tal como os poluentes. E 99% da população global está exposta à concentração de partículas finas que ultrapassam os valores estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. São partículas invisíveis ao olho humano e que provêm de várias fontes poluentes, as principais responsáveis por uma variedade de efeitos adversos à saúde que não se ficam apenas pelos óbvios, como problemas respiratórios ou pulmonares, estão intimamente ligadas à mortalidade prematura, bem como ao aumento de um sem número de doenças agudas e crónicas entre a população. A má qualidade do ar que nós respiramos é, assim, a porta de entrada para uma série de doenças, sejam respiratórias, cardiovasculares, endócrinas, cancerígenas ou neurológicas. É também responsável por acarretar perdas económicas significativas para os países em cuidados de saúde e não só. Os poluentes do ar, que incluem o dióxido de carbono, o enxofre, o dióxido de nitrogênio ou o ozono, só para citar alguns, formam-se sobretudo na queima de combustíveis fósseis, na produção de eletricidade, nos transportes, na indústria, nos aglomerados domésticos, na agricultura ou no tratamento dos resíduos. Também as erupções vulcânicas, as poeiras transportadas pelo vento, a água do mar vaporizada e as emissões de compostos orgânicos das plantas são fontes naturais do problema. E quem é mais vulnerável à poluição do ar? No mundo, são os países mais vulneráveis economicamente que experimentam os efeitos mais adversos para a saúde pública.
devido à má qualidade do ar. As últimas estimativas da OMS apontam que em 2019, para 4,2 milhões de mortes prematuras causadas pelas partículas finas, sendo que 89% das mesmas ocorreram em regiões subdesenvolvidas. Além disso, há grupos entre toda a população mundial que correm o maior risco quando expostos à poluição do ar. As crianças e adolescentes, os idosos, os doentes asmáticos e as mulheres grávidas, devido ao impacto no desenvolvimento do feto, são os mais vulneráveis à má qualidade do ar devido ao seu perfil fisiológico. Já os adultos que praticam exercício ao ar livre, sobretudo em áreas urbanas e com muito tráfego, bem como os que trabalham no exterior, são os mais suscetíveis ao impacto da poluição atmosférica por estarem mais expostos aos poluentes. E qual pode ser o meu contributo? Apesar de não termos total controle sobre as principais fontes de poluição atmosférica, cabe a cada um dar o seu contributo. E aqui ficam algumas recomendações. Por exemplo, utilizar transporte público em vez de viatura particular. Em distâncias curtas, viajar de bicicleta ou a pé. Sempre que possível, reduzir viagens de avião. Comprar produtos locais que não necessitem de viajar de países longínquos, sobretudo de avião. Optar por fazer compras em mercado de segunda mão, evitar o consumo desnecessário, reduzir a utilização de produtos descartáveis, preferir alguns produtos a granel, evitar desperdiçar comida, optar por produtos e serviços energeticamente mais eficientes, ajudar a preservar as florestas, a plantar árvores e a não fazer queimadas. E agora, como é que eu posso proteger-me? Ainda não há evidências científicas de que as ações individuais para reduzir a exposição à poluição do ar possam reduzir eventos cardiovasculares ou respiratórios. Mas, de qualquer forma, algumas autoridades governamentais e entidades científicas divulgaram recomendações gerais que podem ser aplicadas no dia a dia. Por exemplo, verificar a qualidade do ar na sua área de residência, evitar ou limitar a prática de exercícios ao ar livre quando os níveis de poluição estiverem elevados e, nesse caso, fazer atividade física em ambientes interiores, alterar a intensidade da atividade física no exterior, caminhar em vez de correr e reduzir o tempo da mesma. Mesmo se as previsões da qualidade do ar forem boas, evite exercitar-se em zonas de grande tráfego rodoviário. Já o uso de máscaras faciais de proteção não reúne o consenso para ser recomendado. E nós aqui no Consumo Consciente esperamos que estas informações tenham sido úteis. Elas foram retiradas da revista bimestral Saúde da Ecoproteste de fevereiro e março, mas só os associados e associadas da ADECO é que têm esse benefício de virem à sede da ADECO consultar a revista. Entretanto, mantenha-se informado, contribuindo para um consumo mais responsável e um futuro melhor para todos. Voltamos na próxima semana. Estamos em março, o mês do consumidor, e você ainda não sabe qual é a importância de associar-se à ADECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor.
Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, liga para 955 33 02. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Chegamos ao fim deste programa especial Semana dos Direitos do Consumidor, mas a luta pela causa de defesa dos direitos é de todos os dias e sua também, pelo que você pode e deve ser parte ativa desta luta. Para apoiar, basta associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de apenas 100 escudos mensal, porque consumidores somos todos nós. Como sempre, a ADECO está disponível através dos telefones da sede de São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no Jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado, em apresentação, Margarete Lima, e nos controlos técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana por uma melhor prestação de serviço para o consumidor cabo-verdiano.